5, versículo 6. Vou ler do 6 até o 8. Amém? Isaías 55, 6. Diz assim a palavra de Deus. Espera um pouquinho, amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Gostaria de convidar todo mundo a ler no versículo 6, juntos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Os irmãos podem sentar? O que nós temos buscado? Né? A gente vê aí o mundo em busca de tantas coisas. Muitas vezes as pessoas, a maioria está atrás de bens materiais, está atrás de viver para si mesmos, né? Às vezes as mulheres, né, estão atrás de estética para ficar bem bonita, né? Fazer um nariz e tantas outras coisas, né? E para isso a pessoa se dispõe de tudo, tem, né? Mas a Bíblia, aqui no versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele nos chama a buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu achei interessante porque nós temos que buscar o Senhor, mas enquanto se pode achar, quer dizer que chegará um tempo que Deus não se deixará achar por nós, né? E eu fiquei meditando sobre isso, e Deus tem falado no meu coração, né, que nós devemos aproveitar o tempo que nós temos, sabe? O tempo é hoje, é agora, nós temos o agora. Alguém já disse aqui que o ontem já foi, o amanhã não nos pertence, nós temos só o agora, né? Então, nós vamos aproveitar esse hoje, esse momento presente, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas aí eu fico pensando, por que Isaías, né, disse isso? Enquanto se pode achar. Aí eu comecei a pensar quando foi nos dias de Noé, que Noé construía uma arca e convidava o povo. Ele construía uma arca e dizia para o povo: Deus vai destruir a terra. E as pessoas acreditaram? Não acreditaram. Ninguém acreditou e riam de Noé. Mas Noé, ele não desanimou com isso. Noé ficou chateado porque o povo não acreditava nele. Crianças, vocês acham que Noé ficou chateado? Ficou? Ficou chateado. Mas ele não desanimou. Amém? Olha para mim. Olha para mim. Noé não desanimou. Noé continuou firme no propósito que Deus havia dado a ele, que era de construir uma arca para salvar o povo. Mas o povo não acreditou. Estão entendendo? O povo não acreditou. O povo se esqueceu de Deus. O povo não deu ouvidos às palavras de Noé, que Deus havia falado através de Noé. Que Noé havia falado, que Deus tinha dado para ele. Deus deu essa palavra para ele construir essa arca para salvar o povo, mas ninguém deu ouvidos. E teve um momento que Noé terminou a arca. E Noé entrou na arca com a sua família, amém? Noé entrou na arca com a sua família e com os animais que Deus havia falado para ele, para levar para a arca. E aí, começou a chover. E quando começou a chover, as pessoas que criticavam Noé já começou a ficar meio que preocupadas. Concordam? Eles começaram a pensar: uai, mas nunca havia chovido.
Porque até esse momento, a chuva que vinha era um orvalho do céu. Não era essa chuva que a gente conhece, né, que cai torrencial assim. É esse orvalho que molhava a terra. Aí, quando começou a chover, o pessoal começou a ficar preocupado. E aí começou a chover 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias. E as águas começaram a subir. E não tinha mais lugar para onde o povo correr. E para onde eles foram? Para onde vocês acham que o pessoal foi procurar a salvação? Na arca. Mas a arca já estava fechada, lembra? A arca já estava fechada. Deus havia fechado a arca. O tempo de buscar o Senhor havia acabado para aquele povo. Olha para mim, Lucas, amém? Eu quero que vocês prestem atenção, porque Deus está falando. O tempo de buscar o Senhor já havia acabado para aquele povo. E por isso que Isaías fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A arca já havia fechado, era tarde demais. Eles perderam a bênção da salvação porque não acreditaram, porque distanciaram de Deus, não acreditou na palavra de Noé, que Deus havia falado para Noé, alertar eles: entre na arca porque eu destruirei a terra com água. Deus falou para o povo. O povo ia ser salvo se eles tivessem entrado na arca, mas eles quiseram? Não. Então, nos dias de hoje, nós também temos pessoas que se distanciam de Deus, que esquecem de Deus, que estão vivendo a vida para si mesmos, né? E esquecem de buscar ao Senhor. E hoje, o Senhor nos dá esse alerta, o Senhor nos dá esse despertamento, Ele nos chama a buscar a Ele, porque hoje é tempo de achar ao Senhor, amém? Hoje é tempo de invocar o Senhor, porque Ele está perto, e Ele quer se deixar ser encontrado. O Senhor quer que nós o busquemos, amém? O Senhor quer que nós invoquemos o seu nome. E às vezes a gente fica tão distante, a gente vai buscar no YouTube, os influencers da vida, né? Como é que fala? YouTubers. A gente busca o dia inteiro os YouTubers e não vai para a oração, se esquece do Senhor, né? E a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor, nós não temos que buscar o dia inteiro. Tudo bem, gente, a internet é uma bênção, mas a gente tem que saber pesquisar coisas que nos edificam ali, amém? Coisas que nos edificam. Tem coisas que nos edificam? Tem, mas tem coisas até de pessoas que falam sobre Deus e não é verdade, é mentira, é fake news, né? Como todo mundo fala, é fake news, é mensagem falsa. Quando alguém está falando alguma coisa que você vê, eu nunca ouvi isso na Bíblia, deixa eu procurar na Bíblia se tem alguma coisa aqui que essa pessoa, que bate com o que essa pessoa está falando. Se não bate com o que está na Bíblia, é mensagem falsa, mensagem enganosa. E a Bíblia, muitos irmãos aqui na Bíblia combatiam, naquela época de Jesus, quando na primeira igreja, quando Jesus subiu ao céu, que a primeira igreja se formou, já havia pessoas que já anunciavam o evangelho falso. Mas nós temos o dever, né, de corrigir isso, de procurar na Bíblia e ver se é verdade. Então, nós não podemos buscar só internet, só youtuber, só mensagem de internet. Nós temos que buscar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é aqui que o Senhor quer falar conosco. Amém? Tem mensagens boas na internet? Tem, mas tem mensagens também que não prestam, que são mentirosas, que são para enganar as pessoas e levar para o inferno. Porque a Bíblia diz, e o pastor esses dias falou isso aqui também, que o inferno não foi feito para o homem, o inferno não foi feito para o homem, e Deus não manda ninguém para o inferno. Mas por que as pessoas vão para o inferno? Alguém pode me dizer?
Por que elas vão para o inferno? A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo, seus anjos e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então é muito sério. Nós devemos buscar o Senhor. O Senhor nos chama a buscá-lo, a invocá-lo, porque Ele está perto e Ele quer nos atender. Ele quer que nós busquemos Ele, Ele quer estar em intimidade conosco, Ele quer que nós tenhamos intimidade. O que é isso? É ter contato com Ele todos os dias, porque Ele é o nosso melhor amigo. Não tem amigo melhor do que Jesus. Você pode contar todas as suas frustrações para Ele, você pode contar todos os seus segredos para Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar esperança, e você pode contar também as suas alegrias, claro, né? Quando nós estamos felizes, nós corremos para Jesus, glorificando o nome dEle, levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, obrigada, porque o Senhor está comigo. E tudo que acontece na nossa vida, se nós respiramos, é porque o Senhor nos permitiu. Se nós abrimos olhos de manhã, é porque o Senhor nos permitiu. E nós devemos ser gratos a Ele, e todas as manhãs, todos os dias, sempre buscar o Senhor enquanto se pode achar. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37, Ele diz assim, que o Senhor nos prometeu que vai voltar para nos buscar. E Ele fala em Mateus 24, 37, que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, as pessoas estavam como? Elas estavam vivendo para si mesmas, esqueceram de Deus, né? Eles esqueceram de Deus, casavam, festejavam e não lembravam de Deus. Dormiam, acordavam e não lembravam de Deus, né? Se esqueceram de Deus. E Noé anunciava que Deus iria destruir a terra por causa do pecado do mundo. As pessoas só viviam em pecado. E as pessoas não acreditaram. E em nossos dias, a gente vê os pastores, pregadores, anunciando que Jesus vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar, amém? O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, quando Ele ressuscitou, depois que Ele ressuscitou, antes de subir ao céu, Ele prometeu que Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, mas que um dia Ele voltaria e nos levaria, para que onde Ele estiver, o desejo dEle é que onde Ele estiver, nós estejamos também. Isso é maravilhoso. Quem quer estar com Deus eternamente no céu, um lugar de glória, onde nós nunca chegaremos a conhecer totalmente, porque a eternidade que nós estaremos lá é pouco para conhecer as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é maravilhoso isso? Quem pode dar um glória a Deus? Eu vou morar com Jesus. Eu vou conhecer as mansões celestiais que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam e o buscam, como diz nesse versículo 6, no capítulo 55, versículo 6 de Isaías. Todo aquele que busca o Senhor, Ele o encontra, né? O Senhor, Ele se deixa encontrar por todo aquele que o busca. Mas será que a gente tem certeza do dia de amanhã? Não. Nós não temos certeza, nem se nós vamos sair daquela porta para fora. Nós temos certeza que nós estamos aqui, e esse é o momento de buscar o Senhor. E nós vamos buscar o Senhor nesta noite, nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu convido a você nesta noite a levantar do seu lugar, amém? Todas as crianças, adolescentes, os irmãos, as irmãs, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos invocar o Senhor, nós vamos nesta noite dizer: Senhor, eu estou aqui,
essa é a oportunidade que o Senhor está me dando.